E a jornalista Luísa Borges está aqui mais uma vez no Cotidiana para responder o seu e-mail sobre defesa do consumidor. Aliás, você que ainda não mandou o e-mail, está aí com alguma questão e tal, quer ouvir o que a Luísa tem a dizer, mande para nós, cotidiana@cotidiana.com.br. Hoje nosso e-mail é sobre casamento. Você é casada? Eu? Não, é a Mari e o Leonardo. Não é o nosso caso. Não, né? não é o nosso caso. É a Mari e o Leonardo, que aqui não diz de onde eles são, porém, eles vão se casar no final do ano, e aí estão lá nesse processo de marcar o casamento em São Paulo, só que é onde mora a noiva, né? Só que assim, as igrejas que ela está indo estão exigindo que além, assim, por exemplo, você quer casar naquela igreja? Tá bom, mas aí você tem que contratar todos os serviços que aquela igreja tem, fotógrafo, filmagem, buffet, flor, que aquela igreja indica. Só que eles não querem, eles querem ser livres, né? Então eles perguntam, isso é correto? Essa exigência, a igreja exigir isso, é correto? Não, não é correto. Isso é uma prática abusiva chamada venda casada. Sim. Né? Já está falando em casamento? É, né? A venda casada, mas nesse caso, esse casamento é ilegal. Sim. Né? É um casamento ilícito, uma prática que é considerada, inclusive, crime pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Sugerir pode. Por exemplo, olha, a gente tem um fotógrafo que normalmente trabalha para essa igreja, se você quiser. Mas não, tipo, para casar que tem que ser este fotógrafo. Eles vinculam, buffets vinculam, algumas igrejas vinculam. Para mim isso é uma novidade, eu não sabia. Por exemplo, se você vai contratar um determinado buffet, você tem que ter o DJ do buffet, porque agora todos têm música, a filmagem, a decoração, as flores, tudo isso que não é o seu que você. Vamos supor, você tem alguém que tem um Marcelinho, seu amigo, que vai fazer a filmagem do casamento. Você não pode levar. Entendi. Tem que ser aquele cinegrafista, aquele fotógrafo que está vinculado à igreja. Então, no caso aqui, a gente está falando de igreja. Você está dizendo que isso é ilegal. Mas e no caso de casa de festa, que eu acho que é mais comum a gente ver isso, também, né? Você chega na casa de festa e fala, olha, aqui a gente já tem, só pode usar o nosso buffet, só pode usar o nosso fotógrafo, só posso usar... Também é ilegal. Até o buffet. Prática, Ana, qualquer prática. Vamos supor, se você vai no cinema, e tem alguns cinemas que fazem isso, você não pode levar a pipoquinha de casa, por exemplo. É proibido. Você tem que comprar ali, você tem que comprar a balinha, o chiclete, sei lá na bomboniere do cinema. Então, se você vai a um campo de futebol... Isso é errado também? É claro que é errado. Quanta coisa errada. É a venda casada, isso é uma prática legal. Mas como a gente faz? Aí vai chegar lá no cinema e falar, não, vou entrar com meu saco de pipoca de micro-ondas debaixo do braço. O PROCON está aí para isso, tem que fazer a denúncia, porque são muitas empresas. Acontece que, na verdade, as pessoas não têm muita paciência. Você está indo para se divertir, você não vai reclamar por causa de um saco de pipoca, Mas depende do consumidor mudar esse tipo de prática, não é? Entendi. No caso de igreja, no caso de buffet, tem inclusive que fazer essa denúncia, porque a multa, existe uma multa para isso, e existe até um processo, né? Aliás, o PROCON lançou no ano passado um guia para os noivos. E é muito interessante. Será que tem disponível na internet? Deve ter, né? Tem no site do PROCON, www.procon.org.br, né? ORG-SP. Aliás, desculpa, é www.proconsp.gov.br. É muita confusão para minha cabeça. E aí tem lá o link noivos. Tem o link noivos, tem esse guia para os noivos que ensina como você deve fazer para contratar um buffet, para contratar os serviços, todos os serviços que envolvem o casamento, o contrato que deve ser feito, porque no buffet existe um contrato. Como é que você faz para ter o mínimo de dor de cabeça? Mas isso leva um tempo, né? Então vamos dizer, hoje eu vou casar logo, eu preciso resolver isso logo. Então eu posso chegar na igreja e falar, olha, eu vou procurar meus direitos, tá? Eles sabem que estão errados, ou então na casa de festa. E aí, de repente, pode haver uma negociação. Tudo isso, sim, pode, já e eles podem, inclusive, você fala, é uma prática abusiva, não é? A venda casada é uma prática ilegal. Então, o que você deve fazer é tentar mudar, negociar esse tipo de coisa. Se você bater o pé,
Eles não vão criar caso, Sim. não é? Eles não vão brigar, Mas mas então vão... procure um outro parte buffet pra que outra, não tenha né? essas coisas Hoje eu todas. acho que funciona muito as redes sociais, sabe? Põe a boca no trombone. Eu acho que a gente tem que aproveitar e usar os argumentos que a gente tem e os instrumentos que a gente Tá. tem. Não é? Se você tem as redes sociais aí, se você não concorda com alguma coisa, você tem que se fazer valer delas para tentar mudar. Eu acho que a gente tem mudado muita coisa com Sim. o Facebook e outras redes a partir dessa visão, Dessa sabe? mentalidade Dessa mesmo. mentalidade. São pessoas encontradas e coisas que a gente pode fazer. E aí o Guia de Noivos está aí para poder Legal. ajudar quem quiser organizar direitinho a sua vida. Bem, eu desconheci o Guia de Noivos, então se você também desconhecia, agora já sabe, entra lá no site do Procon e faça a sua, vamos dizer, como é que eu vou Pesquisa, não é? E organize, né? Sim, e a Mara e o Leonardo façam isso também. Tá ótimo, muito obrigada, Obrigada a você, e até Ana. a próxima. Se Deus quiser. No próximo bloco, vamos rever a entrevista com a numeróloga Tânia Ferraz.